Vamos lá, pessoal, vamos falar mais um pouquinho de educação. Eu confesso que quando eu comecei a assistir essa entrevista, eu tive ânsia de vômito, né? Esse nosso secretário de educação foi ovacionado como um homem que entende tudo de educação. É um expert, escreveu um livro. E aí, nessa entrevista, gente, ele faz uma revelação que todos nós sabemos que é verdade, de que o que não falta no Brasil é dinheiro para educação. Fato. Agora, nessa mesma entrevista, ele coloca toda a culpa pelo problema de educação no Brasil nos ombros do professor, ignorando deliberadamente todo o resto. Que a educação ela é uma trindade, ou seja, é escola, pai, mãe e aluno. Ou seja, se você não tiver uma dessas partes fazendo o seu papel, não há como a educação ir bem. Né? Então, nós vivemos num país onde não há mecanismos de um professor colocar disciplina em sala de aula, onde não há mecanismo de uma direção de escola suspender um aluno, expulsar um aluno. Sim, o termo é esse mesmo, expulsar um aluno da escola. Tá? Um aluno dentro de uma escola, se ele não sofre nenhuma penalidade pelo seu comportamento, ele incentiva os demais a agirem da mesma forma. Então ele deve, sim, perder esse lugar na escola e ir para outra escola, evidentemente, né? Porque esse aluno precisa estudar. Talvez ele mudando de ambiente, ele também mude, porque isso também acontece. É uma questão psicológica, inclusive. Né? O que a gente sabe é que há problemas seríssimos na educação brasileira, só que o professor sozinho ele não resolve, como o senhor Feder dá a entender nessa entrevista. Né? O que é triste é que ele faz uma admissão de que não falta dinheiro na educação, mas ele contrata professores de maneira ilegal. Né? Aliás, a SEDUC argumentou com o juiz que está cuidando do caso do concurso público que essa é uma questão de erário público e etc e tal. Ora, se o secretário de Educação está dizendo que não falta dinheiro para a educação, por que é que os professores não são efetivados? Será que as pessoas sabem? Será que esses entrevistadores sabem que o secretário de Educação contrata professores de maneira ilegal? Que o TJ já se pronunciou sobre isso? Que um professor hoje na rede pública de São Paulo que trabalha no PEI, ele só recebe um salário e mais nada. Ele não tem FGTS, ele não tem fundo de garantia, né? Ele não tem assistência à saúde. Se ele quiser se tratar, ele tem que pagar do bolso dele. Se ele quiser se ir até a escola, ele tem que pagar do bolso dele. Será que esses indivíduos sabem disso? Porque o senhor Feder mentiu descaradamente nessa entrevista no que diz respeito ao salário dos professores. E mais do que isso, demonstrou um completo desconhecimento do problema da educação no Brasil. Nós precisamos, em todas as escolas, e ele admitiu que há dinheiro suficiente para isso, de psicólogos, de assistentes sociais. Né? As famílias dos alunos que hoje frequentam as escolas precisam de assistência. Literalmente falando, às vezes você chama o pai e a mãe de um aluno para conversar e você descobre que o problema do aluno é a família dele. Então, a educação ela é muito mais do que sentar numa cadeira e aprender a absorver alguma coisa, né? Sem falar na situação das escolas supostamente integrais, que na verdade elas são período integral, mas não tem nada de integral. O aluno fica 7 horas numa escola sem estrutura nenhuma, né, com matérias inventadas para justificar a presença dele lá durante 7 ou 9 horas. Né? E esse secretário dá essa entrevista lamentável, essa entrevista que me causa vergonha alheia. Né? Como alguém que desconhece esses fatos pode falar que é um expert em educação? Ele pode ser expert em vender coisas, mas expert em educação ele não é.